está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 26 de abril de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Bom dia para você que nos acompanha no rádio, para você que nos acompanha nos aplicativos aqui da 93 FM, o site novo tá bombando, Marcela vai contar sobre ele já já, mas um bom dia especialíssimo para você que nos acompanha pelo Facebook. Tá no Face? Venha pro Facebook da 93 FM, é um privilégio ter você com a gente aqui também no Facebook da 93 FM, aqui com a nossa live, a live de abertura, a nossa live especialíssima, onde você pode conhecer aqui os nossos estúdios, conhecer os nossos debatedores, interagir com a gente também. Então, bom dia para você que tá no Face. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Deixa eu dar um tchauzinho aqui pro pessoal do Face. Bom dia para vocês. E já que você falou, bom, o que eu falo primeiro, JR? Site. Do site? Então vamos que é festa pra gente. O nosso site entrou no ar. Olha aqui, ó. Olha o que os debatedores... Você ganhou, JR? Não. Tem nada. O seu você vai ganhar também. Ó, os debatedores ganharam aqui um brownie com o novo site da rádio que está chegando. E a Andréia colocou aqui, mais interação, mais informação, mais promoção. Você vai me perguntar se o endereço é o mesmo? É o mesmo, radio93.com.br. Mas o site está moderníssimo, gostoso de ver, tem notícia e outra. Na parte do debate, você vai conhecer os debatedores, nem eles sabem, mas agora tem foto de vocês lá, viu? Tem foto de vocês. E aí, quando a gente coloca lá o debate de hoje, os debatedores têm foto de vocês. E, inclusive, dá até para montar para as redes sociais de vocês, para as redes sociais dos nossos locutores. Gente, tem muita coisa legal. Tem notícias com várias editorias. Rio, Mundo, a gente tem Giro Cristão, tem muita coisa bacana. Entra lá, sem contar as promoções, a interatividade. Já tá com o site aberto aí, tá vendo? Não, você tá olhando o Face, né? Tô olhando o Face. Eu acompanho os números. Então, olha só, corre pro nosso site, vai lá e é por ali que você vai conversar com a gente em tudo. Vai se inscrever para as nossas promoções e eu tenho certeza, aliás, para você que abre através das plataformas, assim, ou seja, ou celular, ou tablet, o site também ficou muito melhor, porque ele tá ali, ó, justinho para você abrir na palma da sua mão a Rádio 93 FM, onde você quiser. Viu? Seja bem-vindo ao nosso site, o site da 93 FM. Lembra para os nossos ouvintes é o endereço, Marcela? www.radio93, o 93 numeral.com.br. No mundo inteiro, as pessoas vão agora conseguir acessar esse novo site. O site já era muito bom, mas agora tá um site diferente, um espetáculo. Nós acompanhamos aqui, vimos tudo, enfim, tá sensacional, muito bom. E os aniversariantes de hoje e de amanhã? 968038319 é o nosso WhatsApp, porque a 93 FM é linkada em todas as plataformas. No nosso WhatsApp você vai mandar o nome do seu pastor, o nome da sua pastora ou do marido da pastora, se ele não for o pastor, e da esposa do pastor, se ela não for a pastora, e estão fazendo aniversário hoje, sexta, ou amanhã, domingo, porque a semana já voou, né, gente? Semana tá correndo, então manda pra cá que a gente quer celebrar a vida dos pastores. Muito bem, Marcela Bastos, muito obrigado por você estar aqui com a gente também, ouvinte amado ligado aqui no nosso Debate 93 de hoje. Sempre muito bom estar com você. A audiência no Face tá subindo. Obrigado pela sua audiência. São 11h09 aqui na 93 FM, 11h09. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM.
Muito bem, tema 01 no programa de hoje, minha gente. Tem um amigo pastor que está passando por problemas no casamento porque se dedica demais à igreja. É o que diz aqui a nossa ouvinte, hein? A esposa se sente em segundo plano e reclama que ele não tem tempo para ela. Como encontrar a medida certa entre as atenções ao ministério e à família? Como lidar com a cobrança que a igreja faz quanto à presença de seus líderes? Por outro lado, como a família do pastor pode apoiá-lo sem pressionar? A família do pastor é obrigada a acompanhá-lo em todas as programações? Qual o cuidado a igreja precisa ter para que o pastor seja feliz em casa, para ter o ministério feliz na igreja? São perguntas muito importantes encaminhadas aqui pelos nossos queridos e amados ouvintes ligados no nosso debate 93. Pastor Rodson Bulê, vou começar ouvindo a sua opinião e a sua fala sobre esse assunto, pastor. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos demais debatedores, bom dia aos ouvintes. A gente precisa procurar o equilíbrio. É um tema muito complicado, é um tema muito complexo, mas a palavra-chave é equilíbrio. O pastor, ele não pode se mover por demandas. Todos os pastores, ou todo pastor que se move a partir de demanda, ele se torna refém das demandas. O pastor ou o cristão, ele precisa se mover por princípio. E eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais esse tema, mas essa é a minha fala inicial. Pastor Josias Magalhães, muito bom dia, seja bem-vindo, pastor. Como analisa o irmão esse assunto? Muito bom dia, JR, bom dia a todos os debatedores, todos os ouvintes. Realmente, eu vim com esta palavra também no coração, equilíbrio. Que em tudo na vida nós precisamos ter equilíbrio. E estaremos avaliando aqui a postura do pastor com relação à igreja e à sua família. Mas eu creio que em todos os aspectos de nossa vida tem que haver esse equilíbrio. Muitos se dedicam mais ao trabalho secular do que à família. Enfim, não apenas a igreja, mas em todos os momentos. Se nós canalizarmos a nossa atenção, focarmos para um lado e em detrimento de outro, esse outro vai sofrer com certeza. Bispo Davi Gualberto, muito bom dia, seja igualmente bem-vindo, meu irmão. Como pensa o senhor esse tema, pastor? Bom dia, meu irmão JR, meus pastores aqui, companheiros do debate. O tema é um tema muito sensível, muito importante, tanto que está sendo trazido aqui à baila no dia de hoje. Porém, eu quero iniciar dizendo que, na minha opinião, não existe conflito entre família e ministério. Não existe conflito entre família e ministério. E a chave disso é o que nós ouvimos aqui. É o equilíbrio, é um tripé nessa questão, que é o tripé família, ministério e igreja. Se cada um soubesse se posicionar no seu devido lugar, não existirá conflito, tudo funcionará muito bem. Eu quero continuar ouvindo a opinião dos nossos amados ouvintes. Participa conosco pelo WhatsApp 968038319, trazendo a sua perspectiva, o seu posicionamento sobre esse assunto, uma vez que a fala que aqui está é que ela, a esposa do pastor, ela se sente diminuída, ela se sente em segundo plano, ela reclama. Mas essa é uma questão que tem a ver com o ministério, e aí nós podemos problematizar o ministério, ou isso tem a ver com o indivíduo. Porque se for o ministério, todo pastor produz isso. Se não for o ministério, se for o indivíduo, nós podemos ter um indivíduo que trabalha numa outra área e ele vai produzir isso, porque ele é do tipo que não dá atenção à família. Podemos culpar a igreja ou o ministério disso, ou isso é uma questão de indivíduos, pessoas que não conseguem harmonizar o seu tempo, estruturar a sua vida de tal forma que dê tempo para todas as coisas, ou as características singulares, né? O ministério tem características singulares. Você trabalha todos os dias, inclusive sábado e domingo. Em outras áreas, as pessoas saem, viajam, vamos passar o final de semana fora. O pastor não tem esse tipo de possibilidade. São essas características singulares que prejudicam ou é uma questão de administração do próprio indivíduo? Verdade. Olha, JR, eu quero trazer uma frase do pastor Josué Gonçalves, que ele diz o seguinte: nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Ou seja, nós estaremos abordando aqui essa situação ministerial, mas também profissional, como já antecipamos. Nenhum sucesso na vida
né, justifica você ter um fracasso na família. Ou seja, se você se dedica muito a uma coisa, mas abandona a tua família, você está errado. Ah, mas eu estou ganhando dinheiro, mas eu estou progredindo. Não, mas a tua família precisa te acompanhar. A família precisa acompanhar, vai ser tema também de outro momento, mas a família precisa acompanhar o trabalho, o ministério, a igreja. A família precisa estar junto. Porque o homem sem a família do seu lado, ele não é ninguém. Verdade. E a gente precisa entender que essas singularidades, elas podem ser potencializadas com relação ao indivíduo. Existe uma ferramenta numa abordagem da psicologia, da análise transacional, que é o triângulo do drama. E aí, numa ponta desse triângulo está o perseguidor, na outra ponta do triângulo está o salvador e na outra ponta do triângulo está a vítima. É muito comum o pastor encarnar o personagem do salvador. O que eu percebo, o que eu vejo de pastores que têm dificuldade de dizer não, o que eu percebo de pastores que sofrem porque não conseguem dizer não, e aí ele acaba sacrificando aquilo que é de mais importante. A gente precisa entender a diferença entre o que é importante e o que é urgente. A urgência, ela é transitória. Aquilo que é importante permanece. Então, as demandas do ministério não podem fazer com que eu me mova sem sentido, no calor da emoção. Eu preciso entender que a minha família, ela é importante. E o pastor, via de regra, ele precisa aprender a dizer não. E quando ele encarna essa questão do salvador, ele vai ser salvador no trabalho, se ele tiver um trabalho fora, para além da igreja. Ele vai ser salvador dentro do ministério. Ele vai ser salvador da sua família nuclear, quando o pai ou a mãe precisa de alguma coisa. E aí ele acaba sacrificando a família. Não é incomum nós termos, infelizmente, muitos filhos de pastores, esposas de pastores, fora da igreja, porque a igreja ela acabou se tornando a amante do pastor. Ele acaba dando mais atenção, ou ele acaba dando só atenção. Pois é, mas essa é uma característica de pastor ou desse pastor? É a característica do indivíduo, então, que está no ministério. Desse indivíduo. Ele poderia trabalhar em outra área e ter a mesma perspectiva. Sim. Então, é isso que talvez, eu estou insistindo aqui nessa linha, porque às vezes existem pessoas que vão demonizar o ministério. Pois é. Entendeu? Entendem que o que está acabando com a família do pastor é a igreja. E não, pode ser. Pode ser. Mas pode não ser. Pode ser uma questão de gestão dele, a perspectiva dele, as ações dele. Então, isso tudo cria uma dinâmica das pessoas tem que ter um equilíbrio aqui. Porque senão vão criar uma culpa para a igreja. E veja, quem é a igreja? A igreja somos nós. Então, será que a igreja, o tempo todo, se o pastor tiver um problema, é a igreja? Na verdade, eu até diria assim, como você mesmo falou, a igreja às vezes é. Na verdade, eu vou até para além disso. Na verdade, é a relação que o indivíduo tem com a igreja. Não é a igreja, é o tipo de relação que esse indivíduo vai ter. Se ele fosse médico, provavelmente ele reproduziria isso na profissão dele de médico. Se ele fosse professor, ele reproduziria isso na profissão de professor. Mas como nós estamos no espaço de igreja, nós estamos discutindo isso dentro da eclesia, dentro do ambiente de igreja. Mas é uma questão de indivíduo. De indivíduo. Individual. Eu tenho uma experiência, JR, dos dois lados. Eu sou filho de pastor. Quando eu nasci, meu pai já era pastor. Tem mais de 50 anos de ministério. O senhor? Meu pai. Ah, tá. Não, pô, faça comigo. Não, eu perguntei. Foi até elegante. Foi elegante. Eu comecei muito novo no ministério, com 21 anos. Eu tô aí há 27 anos no ministério, casado com a mesma mulher. E meus filhos, uma com 20, um com 15, os dois estão no ministério comigo, junto com a minha esposa. Eu coloquei até nas redes sociais semana passada, a gente viajou junto para fazer a obra de Deus. Ficamos no final de semana junto, ele tocando, ela cantando, minha esposa ministrando, eu também. Chegamos da viagem, fomos direto para a igreja, sabe? É por isso que eu repito a minha primeira fala. Não há conflito entre família e ministério, desde que o indivíduo, e aí você trouxe muito bem, o Holdson também colocou muito bem,
desde que o indivíduo ele esteja no timão, ele esteja no controle dessa relação. Quando ele perde o controle e deixa ser levado, ou você colocou isso muito bem, deixa ser levado pelas demandas, aí as demandas vão superar aquilo que é necessário. As demandas vão superar aquilo que de fato é importante. Então, quando o indivíduo, o obreiro, ele consegue capitanear isso, ele consegue equilibrar esta situação, ele consegue dar uma atenção à sua esposa, aos seus filhos. Eu não sou só pastor de uma igreja local, eu tenho uma liderança na nossa denominação, mas eu tenho um dia por semana com a minha família só para eles. Eu consigo me organizar, eu consigo viajar. No final de semana eu consigo tirar férias todo ano. Todo ano só faz isso? Todo ano, eu não abro mão das minhas férias. Dia 15 de janeiro, impreterivelmente, eu saio de férias e fico 15 dias fora da igreja. Então, é questão de organização. Se você se organizar, é possível. E almoçar? Fazer... O senhor almoça? Graças a Deus. Todo dia? Todo Que mania o senhor tem? Religiosamente. Jantar? O senhor também janta? Também. Tô jantando E dorme menos. à noite? Tô jantando menos para perder um pouco peso. Não, tá jantando menos. Bom, tá aí, né? A nossa menina da mesa de hoje é a nossa querida Flor de Lis. Nossa querida Flor de Lis. Eu vou ler, Flor de Lis, aqui o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Onde Paulo descreve a relação dele com o ministério. E aqui nós entramos na singularidade do ministério. Porque o ministério tem singularidades que não tem a ver só com o tempo. Não tem a ver só com o fim de semana. O ministério tem singularidades. Ele diz, sou ministro de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia eu passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Aí ele completa, como aquele que está dando agora o checkmate nessa história. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. E aqui a gente vê a singularidade do ministério, o peso que o ministério tem na nossa vida. Pastora Flor de Lis, bom dia, bem-vinda. Bom dia, pastor J.R. Wagner, já estou com saudade, gente. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os debatedores. Estou trazendo também o bom dia do nosso senador Harold Oliveira, que pediu para dar bom dia a todos os ouvintes. Está dado aí o bom dia em nome do senador Harold Oliveira. E a sua opinião sobre esse assunto? Olha, eu acho que... Tá com frio, Flor? Não, tô nervosa mesmo que eu vim correndo. Não é fácil conciliar entre esses dois setores. É muito difícil, porque esses dois setores requer tempo e dedicação. São 2 setores que requer muito de nós, pastores, tempo e também dedicação. Mas é possível caminhar entre esses 2 universos com sabedoria, porque a sabedoria é a única forma para a gente ter um estilo de vida mais equilibrado. Nós não podemos deixar de cuidar dos 2, porque os 2 precisam de nós. Então, para isso, nós temos que ter muita sabedoria e organização. Se não tivermos organização e, ao mesmo tempo, não sermos centralizadores, porque nós, sem percebermos, às vezes, centralizamos tudo em nós. Achamos que só nós somos capazes, achamos que só nós podemos fazer gabinetes pastorais, quando nós temos pastores auxiliares tão capacitados quanto nós. Então, eu acho que muitas das vezes acontece isso, é acharmos que só nós resolvemos, só nós, quando nós temos, eu vou repetir, pastores auxiliares tão capacitados que podem também dividir essa tarefa junto conosco para que a gente possa ter tempo para a família, porque a família é a base de todas as coisas. Nós não podemos perder a nossa família por nada, né? Nós temos que ter um ministério, nós temos um chamado, mas não podemos abrir mão de algo
tão importante que é a nossa família. Existe tempo para todas as coisas, pastor. A Bíblia já fala para isso. São 11h24. Nós queremos nos despedir dos ouvintes que nos acompanham no Facebook da 93 FM, aqui na nossa live de abertura, e agradecer a sua audiência, que é tão especial para nós. Continue nos acompanhando pelo rádio e através das nossas plataformas aqui na 93. Estamos juntos no Debate 93. A família do pastor é obrigada a acompanhá-lo em todas as programações? Eu acho que obrigação é uma palavra muito complicada. Quando você coloca obrigação, você coloca um peso, um sofrimento. No casamento e na família, eu gosto de substituir obrigação por compromisso. E o compromisso, ele não é imposto. Há uma combinação, há um acordo no compromisso. Na obrigação, me parece algo coercitivo, forçado. Então, eu penso que a família, ela precisa estabelecer os seus compromissos dentro dela mesma. Então, aquilo que funciona para uma família, talvez não vai funcionar para outra família. Eu acho que o que fica claro aqui é que as famílias precisam estar abertas para o diálogo, para que elas possam funcionar da maneira mais equilibrada possível. Então, eu gostaria de tirar a questão da obrigação e, na verdade, eu acho que essa é uma questão muito mais personalizada, varia de família em família dentro daquilo que elas combinaram. Eu também compreendo assim, a questão não é obrigado, mas eu tiro por mim, eu me sinto muito mais à vontade para ministrar, para dirigir, para estar na igreja, se eu ver a minha família do meu lado. Não é prazeroso você estar num ambiente em que as pessoas que você ama, que você cuida, estão contigo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Eu também tiraria essa palavra obrigação e levaria para esse lado, porque se a minha família estiver comigo, do meu lado, né, eu vou estar muito mais à vontade para exercer a minha função pastoral. Enfim, isso vai me dar, inclusive, mais garantia, né? Respaldo, exatamente, porque na família do pastor está acompanhando. Então, a gente, quando vai ministrar em uma outra igreja, quando você vai sozinho, você vai deslocado, mas quando a tua esposa está contigo, quando a tua família está contigo, parece que isso ajuda muito. Eu acho que quando o pastor, ele lida com o ministério com equilíbrio, com sabedoria, ele inspira a família. Ele é um agente de inspiração para a esposa, de inspiração para os filhos. A esposa e os filhos, eles têm prazer em, claro, na medida do possível, obedecendo a essas singularidades, eles têm prazer em estar ao lado do pastor. Eu queria, JR, só assim, parabenizar a pastora Flor de Lis pela colocação dela. Tem muitos colegas pastores que eles só faltam colocar na porta do seu gabinete: sem mim nada podeis fazer. Esse é um grande problema do ministério que tem causado. Eles são centralizadores, eles acham que nada funciona sem eles. Então eles se sobrecarregam, não porque não tem ninguém ao lado, não. É porque se ele não pregar, o culto não foi bom. Se ele não dirigir o culto não foi bom. Aí sobrecarrega ele, sobrecarrega a esposa, sobrecarrega a família, e daqui a pouco está estafado com a família destruída, porque não sabe dividir as tarefas dentro da sua própria igreja. Então, eu acho que essa é uma colocação extremamente pertinente. Faço apenas uma leve intervenção para dizer que nem todo mundo tem pastor auxiliar, sim. Nem todo mundo tem equipe. Há pastores acompanhando a gente que são pastores de comunidades nascentes, comunidades pequenas ou comunidades que foram destruídas anteriormente e estão trabalhando na revitalização. Então, assim, nem todo mundo tem a equipe que seria o ideal. O mundo ideal é esse. O mundo ideal é um pastor com pastores, todo mundo ali trabalhando, líderes dedicados, envolvidos, engajados, mas às vezes numa igreja onde você tem divisões, no plural, divisões, vários grupos. Se o pastor pega um cara de um grupo, aí o outro pega o cara do outro, às vezes ele pega e diz: olha, vou ter que tocar esse barco sozinho, atravessar esse rio todo. Lá no outro lado do rio as coisas podem serenar. Então, assim, só essa intervenção para dizer que é o seguinte: esse é o ideal, mas em alguns casos nós temos isso aí. Mas, obviamente, fica claro aqui que existe uma vaidade. Claro, só uma colocaçãozinha. Claro. Mas aí, o que o obreiro deve fazer?
ele deve imprimir uma demanda que ele seja capaz de suportar. Sim, as pessoas nós somos, eu não digo as pessoas, nós todos, nós somos tomados por um ativismo de querer fazer tudo o tempo todo para ter um resultado muito imediato. Então imprime uma demanda que você seja capaz de suportar sem que você prejudique a tua família. Uma cirurgia de apêndice, uma apendicectomia, uma cirurgia de vesícula, uma hérniazinha, é tudo light. O cara vai lá, resolveu. Agora tem operações que são mais longas. Sim, o médico tem que passar 8, 12 horas lá. Então tem operações que o pastor precisa conduzir que são mais longas. Entendeu? A gente sabe disso. Tem coisas que a gente não resolve de uma hora para outra. Tem coisas que são mais complexas. É essa questão que a gente deve estabelecer para identificar que existem coisas que podem ser feitas de maneira mais objetiva. Mas claro. Eu não sei se eu estou respondido aqui, porque vocês estão dizendo que a família do pastor não é obrigada, mas eu me sinto mal quando não vai, o ideal é que vá, eu preciso que eles estejam lá, então eles são obrigados aí. Na verdade... Não, vamos mudar, vamos pra real, gente. Flor de Lis. Vamos pra real. Vamos pra real. A gente tem que saber organizar a nossa casa, a nossa família. O pastor vive e sobrevive do seu ministério, ok? Isso é um ponto, é um fato. A maioria dos pastores, tirando os pastores das comunidades que eu conheço, que precisam trabalhar fora, muitos até são serventes de pedreiro durante o dia e pastores à noite, que não é uma vida fácil, mas vamos tirar as exceções das comunidades, tá? E vamos falar dos pastores que sobrevivem e vivem do seu ministério. Eles são assalariados para isso. A família come disso. A família veste disso. Então os filhos têm que sentar para ter uma conversa. Olha só, queridinho, olha só, queridinha. Vamos cair na realidade, porque a vida não é feita de conto de fada, nem de fantasia, de realidade. Entendeu? Todo mundo daquela família tem que entender que precisa colaborar. Não é uma obrigatória. Não, botar um cinto, um ferro no pescoço, você é válido. Mas tem que fazer com que eles entendam isso, que eles fazem parte disso, que eles também sobrevivem disso e que eles precisam colaborar com isso. Se são jovens, vai liderar um departamento, vai fazer um curso de capacitação. Agora, não é de forma obrigada, mas eu acho que uma conversa vai valer a pena ter. Claro. Tem que ter uma conversa, porque é muito cômodo também o pastor ser assalariado, a família sobreviver daquilo ali e não fazerem nada para colaborar. Eu gostaria de retornar aqui rápido, porque eu falei sobre um conceito e eu não expliquei o conceito do triângulo dramático e de repente isso pode ficar meio solto para os nossos ouvintes. Numa relação doentia, nós teremos várias pessoas que são consideradas vítimas. São aquelas pessoas que são incapazes de fazer aquilo que ela precisa fazer por ela mesma. E só que para a vítima sempre tem um salvador. Sempre tem alguém pronto a salvar essa vítima, porque há um ganho nessa relação. A vítima, ela é salva sempre, e o salvador sempre recebe aquele elogio. Nossa, como ele é bom, como é isso, como é aquilo. Onde é que entra a figura do perseguidor? Quando o salvador deixa de salvar a vítima ela deixa de ser a vítima para ser a perseguidora. Viu só? Ele nunca faz isso por mim, ele é sempre assim, sempre aquilo outro. Por outro lado, quando a vítima deixa de dar os tapas nas costas do salvador, esse salvador vira o perseguidor dizendo bem assim, ele é um ingrato, tá vendo? Fiz tudo isso por ele e ele não me reconhece. Então é muito fácil alguém que está em destaque, lidando com vidas, alguém que tem essa figura fortalecida, entrar nessa figura de salvador e tentar salvar todo mundo. Mas qual é o segredo para que isso não aconteça? É aprender a dizer não. Porque se a gente não tomar cuidado, vão nos colocar nesse lugar. Pergunto para os queridos, ainda dentro da pergunta que fez a ouvinte, que eu fiz aos queridos irmãos. A família do pastor é obrigada a acompanhá-lo em todas as programações? Vou dar uma ênfase no todas. Não. Todas não. Todas não. Mas é obrigado a acompanhá-lo. Não em todas. Não em todas. Agora, deixa eu perguntar para os queridos irmãos. Isso é um acordo na família. A família diz assim, olha, nós vamos em tudo, em todas as coisas possíveis, porque esse ministério é nosso, nós estamos engajados, envolvidos, comprometidos. Essa é uma fala. A outra fala é da igreja. Pastor, seguinte, cadê a sua mulher? Pastor, seus filhos não estão aqui. O senhor quer que os jovens da igreja venham, mas os jovens da sua casa não estão aqui.
Pastor, o senhor está desafiando as mulheres da igreja a participarem do culto aqui, mas a sua mulher não vem, tá na sua casa lá, deve estar vendo o Big Brother. Agora, essa que é a questão. Mais pertinho do microfone, pastor Nem Hudson. todo mundo vai estar em tudo. Não, eu quero saber o seguinte, eu tô dando Não, aí não. dois Aí eu olhares entendi aqui. o pastor JR. Tá, são dois olhares. Um olhar é o dentro de casa. Olha só. Gente, vamos lá, todo mundo. O outro lado é as pessoas da igreja, tá certo? Que exercem, isso pode não ser comum em algumas denominações que tem a figura do líder pastor como uma autoridade, quase como um proprietário, mas é comum em outros ambientes onde as pessoas já estavam lá quando o pastor chegou. Bom, tá aí. Mas aí é a questão que a pastora Florilis colocou. Pois é. A igreja vai cobrar. No microfone. A igreja vai cobrar, e quando há essa omissão da família, de uma certa forma, a cobrança é pertinente. Sim. É pertinente, porque a gente, como pastor, a gente pede a colaboração da igreja, mas a minha esposa não está. Pede a colaboração da igreja, meus filhos não estão. Então aí cabe essa colocação do pastor dentro de casa, vamos lá, gente, vamos trabalhar, vamos cooperar, vamos estar junto. Eu vou mais além. Muitas cobranças do pastor nem ele mesmo faz. Não é? Nem ele mesmo cumpre. Não é? Eu não posso cobrar horário se eu chego atrasado. Não posso cobrar oração se a igreja não me vê orando. Não posso cobrar santificação se a igreja não me vê. Enfim, o exemplo vem de casa. Então eu preciso dar o exemplo. Por isso que o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo. Olha, tem que ser exemplo. Vai escolher um obreiro? Tem que ser exemplo. Vê como é que ele é em casa, vê como é que ele é no dia a dia, as atitudes dele. Então, se não coloca, não tem competência, não se estabelece. Ou seja, não entra nessa porque vai ser furado para você. Aí a família precisa entender. As mocinhas que estão nos ouvindo, vai se casar com um obreiro, sabe que você vai ser obreira também. Agora chegou o ponto que eu queria falar. Exatamente, Florilis. Chegou o ponto. Vai se casar com um obreiro? Então, você tem que entender que você vai ser, sim, esposa de pastor. Vai casar com o obreiro, então não é só sair naquela foto, não? Não. O pastor JR Vago, olha só. A menina, a mulher vai casar, ela tá casando com o pastor, tá casando com o mestre, tá casando com a profissão dele, tá casando com o pastor, tá casando com o ministério dele. Então ela tem que fazer jus. Ela já casou sabendo que o camarada tinha um chamado, tinha um ministério. Matribula ele não. Ela já casou sabendo. Aí ela quer casar. Aí antes de casar, ela tá lá vestidinha de crente. Depois que casa, quer se vestir como uma piriguete, fazendo ele passar vergonha dentro da igreja. Ela come e sobrevive daquilo ali, pastor. Ela não pode fazer isso, não. Concordo. Antes de casar, é a santa da igreja. Depois que casar, conquistei ele. Agora não. Aí ele bota um regime lá. As mulheres santas, santificadas. Porque tudo é lícito, mas nem tudo convém. A mulher da igreja, ela tem que saber se vestir, se comportar. Aí a mulher do marido não tem que saber se vestir nem se comportar. Ela quer se vestir do jeito que bem entende. E pior que isso, ela quer ter cargo na igreja. Ela quer ser a primeira dama. Ela quer ser respeitada, ela quer mandar. E se ela quer ser respeitada, se ela quer mandar, ela tem que fazer jus a isso. Então pula fora do barco, minha querida. Falar o quê? E agora? Eu achei que era só pra tirar aquela foto, né? Não? Pra botar no banner? Não. Pra botar naquele banner bonito, né? Não? Ela tem que somar, tem que entrar debaixo da cruz também. E quantos pastores a gente conhece que naufragou no ministério por causa do casamento? Então nós temos aqui... Tem pastores que se suicidaram por causa disso. Nós temos aqui uma declaração conjunta, assinada aqui conjuntamente pelos nossos queridos debatedores, de que esta é uma questão gravíssima. Seríssima. Então você tem uma exigência dentro de casa que deve ser feita. A exigência de parte da igreja, ela tem que ser saudável. Sim. Porque senão, veja bem, o que é que acontece? Em alguns ambientes, o pastor parece um empregado da comunidade. E é uma comunidade que tem lá X membros, onde parece que todo mundo é dono. Todo mundo é dono. Ou seja, todo mundo é o patrão dele. O patrão do pastor é Deus. Verdade. E ele tem que prestar conta a Deus, e porque é para Deus, ele vai fazer o melhor sempre. Ele não vai poder ficar enrolation. Né? Ele tem que fazer o trabalho dele. Agora, a postura aqui da família, do acompanhamento, vocês estabeleceram como o melhor possível, o máximo possível, comportamento, as vestimentas, o tipo de ambiente, o tipo de fala. Relacionamento. Então, isso se tornou aqui uma coisa muito séria. E aí, gente, toda mulher
que casa com o pastor, ou com o obreiro, com o presbítero, com o diácono, será que ela está preparada para isso? É verdade. Por outro lado, JR, existe também o contrário. Tem muitos pastores, muitos líderes que pegam o texto de Hebreus e dizem: obedecei em tudo aos vossos pastores, e ele acaba sendo o carrasco. Ou seja, tem que me obedecer, tem que ser do jeito que eu quero, é desse jeito. E imprime uma força descomunal sobre a igreja, que ele não tem coragem de fazer isso dentro de casa. É um problema. E tem um detalhe aqui, queridos debatedores e amados. Uma coisa é quando a mulher se casa com o pastor já sendo o pastor. A outro exemplo, o cara trabalha em uma empresa. Ela casou com um cara que trabalha na empresa. Aí o cara sente o chamado, o pastor, papapá, que negócio vira pastor. Mudou pra ela. Entendeu? Ou seja, essa transição, se não for feita com ela, vai dar zebra, vai dar ruim. Possível. Entendeu? Porque se o cara fala assim, não, Deus me chamou, eu vou, papapá, a mulher, olha, mas eu não sei, não, papapá, e vai. Aí o cara vai, peita tudo e todos, e vai. Ela fica. Se já é casado... Porque depois de casado tem que haver um acordo. Claro, tem que haver acordo. Casou, já tem que saber. Não é mais vida individual, não. É uma carne só, tem que ter acordo, que senão isso não é casamento. Eu quis ser deputada federal e quando eu coloquei isso na mesa em casa, a primeira pessoa que eu tive que colocar isso foi pro meu esposo. Sentei com ele e falei, amor. E aí ele me olhou e falou, não concordo com isso. Ele falou, sua vida tá tão tranquila, nós estamos na igreja, no ministério, você tá viajando como cantora, eu vou te acompanhando como pregador, a gente tá conciliando as coisas, e agora, e aí eu fui pro convencimento, porque mulher também, a gente não ganha, Deus quando fala que nós somos edificadora, a mulher não entende esse segredo. O homem pode ser o cabeça, mas se a gente souber levar, a gente vira o pescoço da cabeça. Porque quero ver uma mulher que sabe lidar, sem bater o pé. A mulher tem predicados que ela leva o marido, quando ele acorda, ele já falou sim pra ela, de querendo dizer não. Vira a cabeça sem virar o pescoço. Já virou. Nessa altura, agora ouvindo a gente, maridos e mulheres ouvindo, o cara vai assim, vamos fazer o seguinte, vamos desligar o rádio, vamos orar. Passar um tempo de oração. O cara deve ficar com medo. Aguenta aí, meu irmão. Mas foram de Deus, dados por Deus, atributos dados por Deus. É verdade. Entendeu? Aí eu fui pra manha, devagarinho, não bati o pé. Imagina se eu bato o pé e falo, problema agora é meu, você é deputada, e se você quiser bem, se não quiser, amém. Não é assim desse jeito. Vamos pro entendimento. No primeiro dia ele disse não. Eu engoli o não. Fiquei aborrecida. Claro que eu fiquei, mas eu fui pro banheiro, lavei o rosto, engoli a raiva. Falei, eu preciso ganhar essa batalha. Eu não posso perder, né? Aí, comidinha que ele gosta. Às vezes chamava pra sair, eu tava morta de cansada, querendo ficar em casa. Vamos, amor, vamos, meu bem. Entendeu? Aí à noite, um cafunézinho, uma massagenzinha, e durante a massagem eu falo, amor, eu queria tanto ser deputada federal. Poxa, você podia me ajudar. Você do meu, olha, se você vier comigo, eu ganho. Porque você é a cabeça pensante. Você é o guia, é o pensante da história, você. Eu só sou o atacante para fazer o gol. Isso convenceu ele, ele ficou me olhando e falou, tô junto, vambora, vamos ganhar essa. Vou passar a bola pra você e você vai fazer o gol. Pronto. E tô aqui com o acordo dele, viaja comigo pra Brasília, faz todo, e eu coloco todas as diretrizes, eu deixo que ele conduza, eu sou a deputada. Mas ele é o meu marido, eu não posso esquecer disso nunca. E nós dois juntos vamos fazer grandes coisas pelo nosso estado. E o mais importante, o cafuné, a comida gostosa, não pode parar depois que ganhou a eleição. De jeito nenhum, porque tem outras coisas pra você ganhar depois. Promessa de campanha. Nada, tem outras coisas pra conquistar depois. Casamento é conquistas diárias. É isso aí. Tem que entender que casamento são conquistas diárias. Depois do casamento, JR, depois do casamento, o chamado de Deus sempre será para o casal. Depois do casamento, o chamado de Deus sempre será para o casal. Deus não é louco de chamar o marido, não chamar a mulher, de chamar a mulher, não chamar o marido. É interessante quando a gente observa isso e vê o chamado de Deus para Abraão. O chamado de Deus para Abraão é um chamado que Deus faz duas promessas para Abraão: da terra e da descendência. Isso. Ele não iria para a terra sozinho, largando a mulher para trás. Isso aí. E não teria descendência sem ela, embora ela e ele
em algum instante da vida deles acharam que poderia ser de outra forma. Veja todas as novas etapas a partir de Abraão, como Deus faz isso de uma forma extraordinária. Muito bem, meus queridos debatedores, ouvintes querem aqui, JR, peça a Flor de Lis para dar mais dicas para conquistar aquilo que eu quero com o meu marido. E eu que sou uma pessoa muito curiosa, sou curioso, né? Eu gosto de saber mais, às vezes fica uma duvidazinha, eu sou um perguntador, mas vou deixar para os nossos ouvintes perguntarem aqui. São 11h44. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Já que a pastora Flor de Lis falou de casamento, nós vamos continuar no casamento. Vamos pra nota, porque é o seguinte, seu cônjuge é feliz? Você é feliz? Porque uma nova pesquisa que foi feita lá pela Universidade de Tilburg, na Holanda, é esse lugar aí mesmo, tá? Sugere que cônjuge feliz é sinônimo de vida longa. O estudo descobriu que as pessoas que estavam felizes no casamento eram menos propensas a morrer dentro de um período de 8 anos, durante esse período aí que foi feita essa pesquisa, tá? Durante a pesquisa, os estudiosos perceberam que aqueles que eram felizes no relacionamento tinham uma maior tendência a serem ativos, o que pode explicar aí o menor risco de morte prematura. E uma das cientistas explicou, olha o que ela disse: se o seu parceiro está deprimido e quer passar a noite comendo batatas fritas na frente da TV, é assim que a noite provavelmente vai acabar. E os pesquisadores acreditam ainda que esse estudo vai poder ajudar as pessoas a escolher o que procurar no outro. Então vai ajudar o solteiro a casar, enfim. E aí a gente pergunta, felicidade e em contrapartida tristeza, são sentimentos que contagiam? Qual tem sido a sua influência na vida das pessoas que te cercam? E nos lembramos de Provérbios 15:13, que diz que o coração alegra formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. E aí, queridos debatedores, queremos ouvi-los também sobre esse assunto. Felicidade e tristeza contagiam, sim, não é? Você estando num ambiente feliz, você se torna mais feliz. Você entra num ambiente deprimido, a sua tendência é também se deprimir. Mas aí eu venho também com mais uma frase, né, do José Gonçalves, que ele pergunta assim: por que me casei? Né? Eu me casei para ser feliz? Então eu me casei errado. Eu me casei para fazer o outro feliz e vice-versa. Então quando você se casa para tornar a sua esposa mais feliz, você casa certo. Você vai buscar a felicidade dela. E ela se casou contigo para te deixar feliz, para te trazer felicidade. Então, ela vai buscar a sua felicidade. E os dois se encontram. Neste caminho, os dois se encontram. Porque o individualismo sai e entra, né, justamente a questão do companheirismo. Eu acho que é isso que deixa o ambiente mais feliz. E não tem como dar certo, porque quem casa para ser feliz parte do pressuposto que está infeliz. É verdade. E o outro vai casar para ser feliz também está infeliz. Ou seja, duas pessoas que são infelizes estão se juntando. Isso é muito complicado. O casamento, na verdade, não é um ato. O casamento é um processo. Todos os dias a gente precisa escolher se casar com a pessoa que a gente acorda ao lado. Da mesma forma, o divórcio também não é um ato. Ele é um processo. As pessoas vão se separando dia após dia até que culmina naquele ato, até que culmina na materialização do que já vem acontecendo, às vezes durante meses ou anos. Então a gente precisa entender que amanhã a gente precisa se casar novamente, escolher se casar novamente com a pessoa que está ao nosso lado, porque se isso não ocorrer, é muito complicado. O casamento por si só, ele tem tudo para dar errado. Você pega dois irmãos que foram criados com a mesma cultura, com os mesmos valores, e sai faísca para tudo que é lado. O casamento são duas pessoas distintas, com pensamentos distintos, valores distintos, colocam dentro de uma casa e agora, a partir desse momento, vão viver juntas. Então, a gente precisa ter um cuidado da manutenção, de manutenir esse casamento. Todos os dias a gente precisa se casar. Eu preciso escolher me casar todos os dias, porque senão, como diria o grande filósofo, dá ruim. O casamento é um mistério, né? Paulo faz essa comparação lá em Efésios 5, que é uma grande realidade. É um mistério, como disse, são duas pessoas diferentes que agora estão debaixo do mesmo teto. Além disso, tem as demandas externas, que são cada dia demandas diferentes. Então, é preciso que haja
no casal uma decisão. E aí, aqui eu acho que está a grande questão. Tem muita gente que leva o casamento na questão emocional, e o casamento tem mais a ver com razão do que com emoção. Aliás, eu acho que não só o casamento, a vida, ela tem mais a ver com coisas que a gente tem a capacidade de decidir do que coisas que a gente sente. Às vezes nós estamos decidindo o contrário, às vezes nós estamos sentindo o contrário e podemos decidir ao contrário do que estamos sentindo. Então, no casamento, isso vai ser muito importante. Nós levarmos o casamento dentro daquilo que a gente decide. A gente decide ser fiel, a gente decide amar, a gente decide manter, a gente decide fazer o outro feliz. E todas essas decisões que a gente toma dentro de casa, elas vão refletir para fora de casa. Vão refletir no ministério, como a gente já tratou aqui, vai refletir na vida profissional, enfim, vai refletir em toda a nossa vida. Então é muito importante a gente, de fato, ter um casamento saudável para que a gente possa ter para que nós possamos ter relações externas também saudáveis. E uma coisa que o irmão falou bem sensível, né? Quando acontece o problema, quando explode, a área mais sensível, a área que estiver mais fragmentada, vai sofrer mais, né? Ou a família, ou o ministério, ou, enfim, vai acontecer, né, uma ruptura no momento ou na situação, na área em que estiver mais fragilizada. A saúde, né? A saúde, exatamente. Colocado aqui. A saúde. Então, todas as áreas têm que ter equilíbrio. Voltamos à palavra do equilíbrio. Você tem que viver em equilíbrio, né? Para que tudo, enfim, caminhe no mesmo sentido. Gente, eu sempre digo assim, casar é fácil, viver casado que é difícil, porque é uma arte, é saber lidar com os desafios. Não existe essa coisa, me separei por incompatibilidade, porque casal compatível é coisa rara. É muito raro esse negócio. Casamento é renúncia dos dois lados. Sem dúvida. É conhecendo melhor de perto, porque todo mundo tem defeitos, mas todo mundo tem qualidade, por isso que casou. Casou porque viu as qualidades. Aí o amor, dizem que o amor é cego, né? Aí não enxerga os defeitos, vai enxergar depois de casado. Aí depois de casado, não, meu amor, comece a aprender a conviver com os defeitos. Porque se você aprender a conviver com os defeitos, você vai conseguir harmonizar as coisas. Casamento é alto e baixo. Não pense que casamento é só Alice no País das Maravilhas, não. São duas pessoas de criações diferentes vivendo no mesmo ambiente. Gostos diferentes, atitudes diferentes. Vai haver conflitos? Vai. Mas se souber lidar com os conflitos. Casamento é igual um transplante de órgão. Tem perigo de rejeição. Coloca um médico no meio chamado Jesus Cristo. Amém. E comece a aprender a lidar com as coisas de verdade, com sabedoria, e as coisas vão dar certo. Tem um pastor que eu gosto muito, ele é o Paulo Borges Júnior. Ele fala sobre Jacó e o casamento dele com Raquel e Lia. E ele diz que isso é tudo, na verdade, além de ser algo factível, realmente aconteceu, mas é uma grande parábola. Todo homem casa com duas mulheres. Uma que ele gosta e a outra que ele não gosta. E toda mulher casa com pelo menos dois homens. Uma da qual ela gosta, outro que ela não gosta. E a gente só descobre que casou com que a gente não gosta depois do casamento. É verdade. Geralmente. Nas minhas ministrações eu costumo usar muito ilustração. E aproveitando a cantora, né, Flor de Lis, que aqui está, quando a gente compra um CD, você às vezes compra um CD com 10 músicas por causa de uma música. Aquela música tocou o teu coração e você compra o CD com 10 músicas. Mas você tem que levar as 9. As 9 não são nem tão boas assim. Mas você comprou aquele CD com 10 músicas por causa de uma música. Assim é o casamento. É interessante que depois de algum tempo você aprende a gostar de algumas outras músicas. Aprende. Mas você tem que conviver com aquilo, não tem jeito. Você já comprou, já adquiriu, é seu. E você tem que ouvir, não tem jeito. Mas tem gente que prefere depois o playback. Sabe o que acontece também no casamento, pastor J.R. Vargas, no mundo atual? A gente tá vendo assim, tá tudo muito descartável. Né? E aí estão trazendo essa coisa também do descartável pra dentro do casamento. E até na igreja. Pois é. Eu quero só dizer uma coisa pro ouvinte. Ei, tudo na vida é consequência. Casou errado, paga as consequências, querida. Agora vai consertando as coisas, vai modificando as coisas. Tirando aquela coisa de violência que eu sou aí. Claro, quando chega na igreja a mulher e fala, fui agredido
agredido, eu falo delegacia, querida, vai lá. Agora, entendeu? Mas tirando essa questão, você casou, sabe? Tem mulher que casa sabendo que o camarada é pulador de cerca, é beija-flor. Aí ela casa dizendo assim, o meu amor vai mudar ele depois de casado. Vai nada, se ele já era sem vergonha, vai continuar sendo sem vergonha, minha querida. Aí quer jogar a culpa pra Deus, pro pastor, pra igreja. Não, você casou errado. Pague as consequências do seu erro. Isso aí. São 11h54 na 93 FM. Olha, um funcionário gravou um vídeo debochando de currículos que ele deveria analisar e postou essas imagens nas redes sociais expondo os candidatos. A atitude repercutiu mal entre os internautas que criticaram a postura do rapaz e comunicaram à empresa e ele foi demitido. E aí a gente pergunta, atitudes debochadas e infantis, você conhece pessoas que sofreram por agir dessa forma? E atitudes como essa refletem que tipo de coração? Esse camarada é um mau caráter. É um mau caráter. Não tem outra palavra para expressar uma atitude dessa. É um mau caráter e sem contar que é um total despreparo para a função que ele estava. Acho que não tem nem o que discutir. A semeadura dele é algo tão interessante que ele passou a condição que ele zombava de desempregado. Agora quem vai ter de colocar currículo é ele. Alguém vai analisar o currículo. Alguém vai analisar o currículo dele. Então, a gente precisa pensar muito a respeito da semeadura. Nós escolhemos as sementes das quais a gente vai plantar, mas não escolhemos a semeadura que nós iremos escolher, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. A gente já discutiu aqui em ocasiões anteriores essa questão das redes sociais, né? Como as redes sociais têm a capacidade, as capacidades positivas de fazerem coisas boas, mas como elas têm tornado as pessoas boçais, imbecis, idiotas, no sentido de que a necessidade de aparecer, a necessidade de ser notado pela boçalidade, pela imbecilidade. Então, a questão não são as redes sociais, é a forma como a gente lida com isso. A pessoa toma uma atitude dessa tão infantil e ainda para aparecer, eu estou usando aqui o aspas, para aparecer, ela posta isso nas redes sociais, que é lamentável. O debochador, ele já é uma forma agressiva é uma forma de agredir sem ser punido. Ele acha que não vai ser punido porque foi só, é um deboche. Mas a gente vê pessoas que ficam doentes por causa disso, pessoas que se tornam agressivas por causa disso. Em escola isso é comum encontrar, pessoas debochando, às vezes de uma atitude, de uma roupa, o material físico que não tem, o físico. Então, essa é uma característica agressiva que traz consequências. E a consequência do debochador aí foi ele perder o emprego. Mas às vezes a consequência cai em cima de quem é debochado, que não tem equilíbrio emocional para lidar com isso. E acaba entrando em depressão. Nós vimos aí há poucos meses numa rede social até uma mulher evangélica que se suicidou porque ela chegou na igreja num dia de festa, ela não sabia que era dia de festa, ela não estava, ela estava fora do contexto por um tempo, né? E aí ela decidiu ir à igreja aquele dia, ela foi visitar e quando chegou, ela não foi vestida, caracterizada para uma grande festa, e ela viu pessoas rindo e depois ela ouviu uma mulher debochando da roupa que ela estava, debochando dela, ela ficou deprimida, foi para casa deprimida, entrou em depressão por causa daquilo, e aí o marido não era evangélico, quando ela falou com o marido para dividir a dor, ele ainda debochou ainda mais dela e levou essa mulher ao suicídio. Então, deboche é uma coisa muito séria e parabéns para quem puniu esse debochador. É uma questão grave, gente, porque falar da pessoa que está lá procurando emprego, a pessoa está numa situação difícil, a pessoa está procurando um dinheiro para botar o alimento em casa, passar por esse tipo de circunstância, de exposição pública totalmente desnecessária. Cuidado com aquilo que você fala a respeito da vida alheia. Nem sempre as pessoas recebem uma palavra e tocam a vida como se nada tivesse acontecido. Tem dias que as pessoas estão mais fragilizadas. E a mesma frase dita anteriormente se torna, nesse dia onde a pessoa está fragilizada, uma frase pesada. Em alguns casos ela fica ecoando. A pessoa não esquece aquilo. Então, tenha cuidado com aquilo que você fala sobre a vida alheia.
com qualquer coisa que você faça sobre a vida alheia. Até porque a vida é alheia à sua vida. Não é da sua conta. Mas, infelizmente, existem aqueles que acham que são dominadores de tudo e acabam não dominando a sua própria língua, como a Bíblia diz. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Debatedores, muito obrigado pela presença de vocês. Pastor Josias Magalhães, obrigado, um abraço, meu irmão. Obrigado, J.R., obrigado a todos, né? Um abraço à minha esposa querida, Marta, que está nos ouvindo. Deus abençoe a todos. Pastora Flor de Lis, obrigado, Flor, Deus te abençoe. Obrigado a todos os ouvintes, a minha mãe, a Neinha, que está assistindo, está ouvindo aí com certeza, a todos os meus filhos e a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa. E eu quero mandar um beijo em especial a todas as comunidades, as rádios comunitárias que estão ligadíssimas no debate da 93 FM. Tem muitas comunidades hoje sentadinhos ali na loja ouvindo o debate. Para vocês, um grande abraço, um beijo enorme no coração de vocês e continuem ligados, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém, amém. Pastor Hudson Bulê, obrigado, um abraço. Obrigado, JR, obrigado a todos. Quero mandar um abraço especial para a comunidade evangélica de Mesquita, cujo pastor presidente, pastor Sil Farney. Mandar também um beijo muito especial na data de hoje, é aniversário de uma grande amiga, Denise Cassiano. Que Deus te abençoe e a boa mão de Deus esteja sempre sobre sua vida. Muito obrigado, Bispo Davi Gualberto, um abraço, meu irmão. Muito obrigado, meu amigo J.R., aos pastores aqui, pastora Flor de Lis, todos os nossos ouvintes, e para minha esposa Carla e toda a missão evangélica do Brasil ali na Água Branca. Amanhã começa o Congresso TIM. Você é o nosso convidado. Maravilha. Marcela Bastos. Parabéns, porque hoje é aniversário do pastor Sérgio de Oliveira, da comunidade evangélica Amor Maior, em Jardim Catarina, pastor Marco Antônio, da Igreja Batista Ebenezer, em Nova Iguaçu, pastor Amarildo, da Igreja Evangélica Espaço de Vida, em São Carlos, o pastor Rafael Lilenberg, da Assembleia de Deus Ministério ADEP de Magé, da Bispa Mara Carvalho, da Igreja Metodista Wesleyana no Morim, da pastora Maria Freitas, da Assembleia de Deus Nadando na Bênção, e o pastor Décio Esmeraldo, da Assembleia de Deus Casa de Oração. E amanhã é aniversário do pastor Níger Martins, da Igreja Nova Vida em Cascadura, do pastor Jarbas Menezes, da Igreja Apostólica da Nova Aliança, do pastor Antoniel Silva, da Igreja Evangélica Congregacional Cristã em Anaia, e do pastor Adelson Baioneta, da Igreja Apostólica Triunfar em Austin. Maravilha, muito obrigado a vocês, queridos pastores, queridas igrejas, parabéns aos aniversariantes de hoje e de amanhã, que privilégio nosso. Quem faz aniversário domingo, nós vamos celebrar na segunda-feira, se prepare, tá bom? Segunda-feira nós vamos celebrar com alegria os aniversariantes de segunda e de domingo. E domingo, minha gente, é dia de estar na casa do Senhor, hein? Organize a sua vida e a sua agenda. É muito importante quando nós nos reunimos na casa do Senhor para esse ajuntamento solene, maravilhoso, cercado da bênção, da graça de Deus. Não abra mão dessa oportunidade, não relativize o fato de estar na igreja, se organize para que lá você esteja. E lembre-se, se você é pai, se você é mãe, não esqueça de levar os seus filhos à igreja. Chega uma hora que seus filhos, se não forem constantemente à igreja, eles vão dizer que não querem mais ir à igreja. E você vai achar que não quer ir à igreja, porque a igreja não oferece um trabalho, porque o professor da classe não é um professor bom, porque não tem uma liderança adequada. Crianças e adolescentes, jovens que não se conhecem, que não se frequentam, que não se relacionam, eles não têm um ambiente. E a frase é essa: não conheço ninguém, o pessoal de lá é chato. Sabe por quê? Porque não tem convívio. Cuidado, papai e mamãe, cuidado com isso, sejam sábios nas suas escolhas, invistam seu tempo na casa do Senhor e vocês terão famílias edificadas sobre a rocha que é a palavra do Senhor. Vamos orar? Orando sempre, minha gente, como temos feito diariamente, pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor, muito obrigado por esse dia. Eu peço nessa hora que a tua boa mão esteja sobre os pastores que estão aniversariando hoje, Pai. Os pastores Sérgio de Oliveira, Marco Antônio, Amarildo, Rafael, a Bispa Mara, a pastora Maria Freitas, o pastor Décio,
o pastor Níger, o pastor Jarbas, o pastor Antoniel e o pastor Adelson, Pai. Que o Senhor continue munindo-os, Pai, de sabedoria e graça, que eles consigam levar a bom termo o rebanho que o Senhor os confiou. Pedimos agora, Pai, que o teu consolo chegue até os corações enlutados, Pai. Quantas pessoas hoje, Senhor Deus, estão chorando pela perda, pela morte de algum ente querido, Senhor Deus. Pedimos também, Pai, que o Senhor entre com providência para as pessoas que estão no leito do hospital, Pai. Tem gente que está ouvindo agora, Pai, esse debate, Senhor Deus, na cama de um hospital, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, entre com providência, Pai, e manifeste tua glória, Senhor Deus. Pedimos também, Pai, pelos desempregados que foi alvo do nosso debate aqui hoje, Pai. Gente angustiada, gente que não tem o que comer, gente com um filho pequeno que olha para dentro do armário e não consegue ter nenhuma perspectiva porque o leite acabou, o arroz acabou, o feijão acabou. Ah, Senhor Deus, em o nome de Jesus, Pai, muda essa realidade, Senhor Deus. Tira, Pai, esse céu de bronze, Senhor Deus, que a tua prosperidade, a tua provisão alcance essas pessoas para a glória do teu nome, não só hoje, mas para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.